Tan, 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 tan! Aos nossos patrocinadores: Águia Escola de Lutas, Giros, Tio Vanderlei, Alemãos by Sound, RBS Corretora de Saúde e Rei Pilates, ferramenta funcional e fisioterapia. Tcharam! Olá pessoal, vamos começar então o nosso podcast, nosso Alcapod, né? E hoje nós estamos com o nosso convidado o Rafael. Dá um oi aí, Rafa. Tudo bom, pessoal? Prazer estar com vocês aqui, muito. Acho o trabalho fantástico aqui, esse aqui. Obrigada, Rafa. Nós vamos então, a gente vai fazer umas perguntas, mas é mais pra gente conversar mesmo. Sim. O que mais te motivou a trabalhar nessa área da educação? Olha, eu venho de uma família que são 3 gerações de professor. A minha avó era professora do estado, a minha mãe era professora do estado e eu acabei trabalhando com um monte de outras coisas antes, sem imaginar que eu podia acabar sendo professor. Porque existe uma ideia de que o trabalho de professor de ensino fundamental ele é para ser um trabalho de mulheres. Só que na verdade não é assim que acontece, né? Então no começo ninguém é incentivado. Primeiro porque te dizem que tu vai ganhar muito mal. Segundo porque te dizem que é um trabalho desvalorizado. E nada disso é mentira. Mas a verdade é que eu acabei indo para esse meio, né? Meio que naturalmente, né? Principalmente por ter muita experiência de casa e as coisas começaram a ser fáceis. E aí eu comecei a estudar e eu vou dizer para vocês, eu não era um aluno estudioso. Não era mesmo, é verdade. Eu comecei a gostar de estudar depois dos 20 anos. Até os 20 anos eu estudei porque era obrigatório. Imagina, minha mãe nunca ia deixar eu não estudar, mas eu não gostava de estudar. E em algum momento o que me trouxe para o estudo foi a leitura. Então é por isso que hoje eu bato muito nessa tecla que vocês têm que ler literatura. E a leitura, uma hora, me trouxe para essa área da educação. Foi Sim, isso. Muito legal, eu gosto muito de ler, acho bem legal porque a gente aumenta o nosso vocabulário. Sem falar que eu gosto de ler muito fantasia. A minha filha adora fantasia. Então, tipo, é um outro mundo que eu consigo entrar, assim, sabe? E, tipo, me concentrar em uma coisa que, querendo ou não, vai trazer alguma coisa de benefício pra minha vida. Esses dias eu li um lance muito legal sobre a fantasia, porque às vezes me incomoda muito ela ler muita fantasia, né? Eu sempre pensei que a ideia de quem lê muita fantasia é porque estava fugindo da realidade. E eu me preocupei um pouco. Em algum momento eu disse pra ela, filha, quem sabe vamos ler uma coisa de realidade. E esses dias eu li que é bem o contrário. Que tu lê fantasia para construir um outro mundo. E por um trabalho de psicólogos, assim, então um troço muito bacana que quem lê, que existe, é necessário tu ler a fantasia para entender um outro mundo. E que normalmente quem lê muita fantasia é que tá bem em relação ao cotidiano, à tua vida normal, assim. Eu pensava bem o contrário. Sim. Qual é o maior desafio hoje dentro da escola? Amores, o maior desafio hoje dentro da escola, eu vou te dizer, é fazer com que vocês entendam a importância que isso aqui tem. Isso é com certeza o nosso maior desafio. Por quê? Porque assim, vocês só vão ter maturidade para entender, a grande maioria de vocês, depois dos 20 anos. E aí, às vezes, passou a tua hora. E é isso que eu não quero deixar acontecer. Eu não quero que a hora de vocês passe. Porque daí quando tu olha para trás e pensa assim, agora eu vou, às vezes não dá mais. Então, eu quero que vocês consigam entender antes de perder o passo, que é o time, né? Tem um time ali. Se tu perder esse time, tem coisas que tu não vai fazer na tua vida. E aí eu quero que vocês entendam que esse é o momento. Mas também não acho que não tem que ter outras coisas. Eu acho que vocês têm que brincar, têm que correr, têm que fazer essas coisas que são alternativas da escola, mas entender a importância desse time pra mim Nossa, eu faço isso todos os dias, eu tô inventando artimanhas para entender, né? Principalmente os meninos. Infelizmente, as meninas, felizmente as meninas têm, mas os meninos não conseguem. E tem uma coisa física aí, eu sei
Os guris têm essa coisa mais de correr, de lutar, e aí começa a ficar para trás a coisa da escola. É só ver os números, né? Hoje no Brasil, o maior índice de formação de terceiro grau é feminino. O número de mulheres que produz ciência no Brasil é infinitamente maior do que o número de meninos. E isso tem a ver com vocês estudarem mais tempo. Né? Sim, eu sempre fui uma pessoa que sempre me dediquei muito aos estudos, sabe? Eu acho que é algo assim que eu não abro mão e não entra nem em cogitação, repetir, nem nada assim. Sim, é isso que é legal. Mas eu também amo muito esporte, porque Exato. é algo que alivia a minha cabeça. Esporte é fantástico. Eu sou uma pessoa que penso muito. Então, por estudar, eu acabo pensando, tipo, muito mais, porque eu acabo pensando em possibilidades que às vezes nem existem. Mas aí eu gosto muito de esporte porque é algo que eu gosto, é algo que eu consigo aliviar. E querendo ou não, eu encontrei uma segunda família dentro do esporte aqui no Souza Louco. Não, o vôlei tu é do vôlei, né? Sim, E... um pouco de tudo. Não, mas eu digo assim, eu sou muito suspeito para falar, os esportes coletivos, eles são fantásticos, né? Os esportes individuais, eles são bem específicos, né? E a pessoa tem que ter um foco muito específico ali. Mas os coletivos acabam te levando a outros mundos, né? A conhecer outras famílias, a te relacionar com outras pessoas. Então eu sou muito parceiro, né? A minha filha joga vôlei também. Então é uma coisa, e eu sei da importância disso. E às vezes eu fico, porque às vezes vocês têm aquele dia que não tá muito afim, aquele dia, e a gente fica nisso, vai. Mas não pode ser, né? Tem que ser no tempo de vocês. O que você acha que os alunos mais precisam aprender além das matérias? A relação. Aprender a se relacionar uns com os outros. Eu acho que a escola, ela serve para mostrar o conteúdo, mas mais do que qualquer outra coisa, a lidar com as diferenças, né? Hoje de manhã a gente teve uma reunião com umas mães, por causa de um problema que está tendo com um aluninho do 4º ou 5º ano, não lembro, e é uma coisa que a gente tem diariamente. Mostrar para vocês, falar para os pais, ensinarem a vocês que, se ela usa óculos, se eu sou um pouco mais fofinho, o outro é um pouco mais magrinho, o outro é mais alto, o outro... ensinar que isso é o normal. E isso é difícil, porque tem uma hora ali, principalmente o 6º ano, que vocês vêm com tudo para cima dos outros, assim, né? O outro é o diferente, e isso é uma coisa que vai além do conhecimento científico, né? E isso é aprendido no ensino fundamental. Quem não aprende isso no fundamental tem muitos problemas logo ali na frente. Porque vocês vão ver que chega no médio e essa coisa das piadinhas, claro que existe, mas vai diminuir muito. Porque vocês vão começar a se relacionar. E muitas vezes um aluno que no fundamental aqui tu não te dava muito bem, e se tu encontrar ele no médio, tu vai te dar tri bem às vezes. Porque na verdade é um momento tenso. Sim. Acho que da nossa turma, por mais que seja no ano, ainda tem muitas coisas. Claro que tem. E a maioria das vezes é chato e a gente não gosta. Aí muitas vezes a gente passa, nossa, vocês são chatas, não sei o quê. Mas não é, gente. É questão de respeito. A gente não gosta, a gente chega e fala. Entendeu? Mesmo. Não tem o que fazer se eu não gosto. Se você gosta de fazer, tudo bem, mas eu não gosto que seja sobre mim. Exatamente. E os pequenos é difícil entender isso. Então a gente tem um trabalho, né, bem forte aqui a partir do 2º, 3º, porque o primeiro é aquela loucurada, né? Mas a partir do 2º ano que é para tentar entender isso. Fala, Como você lida com situações de conflitos com os alunos? Eu grito. Não, tô brincando. Eu não grito. Não, às vezes eu até grito, claro. Mas não, eu procuro, eu tenho uma técnica, assim. Eu separo os alunos em sala, né? Então, assim, eu começo com isso, a gente começa o ano, é aquela... Tu vê que todo mundo vai se aproximar de quem quer, que é o mais... Eu separo. Porque eu sei que, às vezes, 2 juntos e um sozinho, eles vão atacar aquele. E é bem assim, não tô brincando. Aí, o que eu faço? Eu tiro esse daqui e boto lá, né? E assim eu vou desconstruindo certos grupinhos que, se tu deixar, vira uma gangue. E é verdade, você sabe disso. Se tu deixar, daqui a um pouco tu tem 4, 5 alunos ali que estão incomodando a sala inteira, fora a aula. Então assim, tu tem que ir tentando, é um quebra-cabeça.
E às vezes não funciona, né? Às vezes eu digo para uma professora que vem para mim e diz, como é que tu dá aula lá no 7º ano? Ah, olha só, eu peguei a Lívia e botei na frente, peguei a fulana e botei lá, tal. Tento, né? E aí a prof tenta e não dá certo. Por quê? Porque tem também a relação, né? Tem que ter um respeito. Às vezes, e tem alunos-chave, né? Existem alunos na sala que são os alunos que te ajudam. Eu já tive que recorrer a algum aluno na sala, de chamar e dizer, ó, Luísa, preciso que me ajude com o aluno tal, para ele fazer esse meio, porque senão eu não conseguia dar aula. Sim. Né? Mas não é fácil, não é uma coisa fácil de fazer. Qual foi a situação mais marcante que você já viveu na escola? Pá, são muitas mesmo, assim. Eu tive uma situação muito limite comigo, eu dava aula numa escola de comunidade muito pesada, e eu tinha um aluno na aula que ele dormia na fase. Ele tinha aula de manhã comigo, dormia na fase de noite e ia para o trabalho de tarde. Tinha um camburão que vinha pegar ele. E ele tinha matado 2 pessoas já. E era um condenado. Mas era um aluno ótimo, sabe? Só que ele era um aluno ótimo. Na sala de aula ele era fantástico, ele fazia tudo, ele me respeitava. E aí, assim, era muito engraçado, porque quando tinha um conflito na aula, eu não precisava fazer nada. Ele só se levantava. Ele levantava, olhava e acabava ali. Né? E isso era meio marcante pra mim. Porque imagina, e aí, qual vai ser? Eu era um cara de 40 anos na época, sei eu, e o guri tinha 15. E o guri levantava e acabou. Né? Isso foi um momento que eu me lembro que toda aula que eu ia ter aquela aula, eu ficava, pai, agora vai ter o guri lá que matou, sabe? E teve uma muito ruim, assim, que foi, eu tive uma aluna que era terrível, e uma vez ela tocou o terror na sala de uma forma que eu perdi o controle da sala. Perdeu o controle. A gente tinha aula 2 períodos e chegou uma hora que virou um caos. Eu mandei chamar a diretora e não veio ninguém. E eu fiquei com eles ali, um caos. E foi horrível, porque assim, eu não tinha o que fazer. Ela era uma menina grande, uma menina que já tinha passado pela fase também. E ela resolveu tocar o terror. E eu não pude fazer nada. E aí, depois que acabou a aula, eu me lembro que ela só entra com a mãe e pai. Ela não tinha mãe e pai. E ela nunca mais voltou para a escola. E aí eu me lembro que eu fiquei pensando que eu fui só mais uma ferramenta do sistema para afundar ela, né? De repente, talvez eu tivesse conversado com ela, a gente poderia ter resolvido aquilo de alguma outra forma, mas não deu, eu não tinha maturidade lá para fazer isso, né? Hoje eu não teria agido daquele jeito. Hoje eu teria pensado mais, ia chamar ela para conversar, para ela me ajudar, mas na verdade naquele momento era um momento de embate. Assim. O que você melhoraria na escola atualmente? Atualmente, em qualquer escola do estado, meu amor, a parte humana. A gente precisa ter pessoas a mais. Preciso ter mais 3 pessoas na secretaria. A gente está sem sala lá, beleza, sala a gente dá um jeito, a gente faz isso aqui, bota os alunos aqui, mas a gente precisa ter gente. Preciso ter 2, 3 professores a mais. Eu preciso ter gente qualificada para dar o respaldo para que a gente entre em sala preocupado com a aula. E não se vai chover, se vai entrar água, se vai faltar luz, se vai ter folha. Eu preciso ter gente. Eu sempre penso que tem lugares no mundo onde a estrutura física não é nem 1/10 da nossa. E a qualidade de aula é boa. Porque precisa ter uma estrutura por trás para a gente chegar na sala só com o problema da aula, do aluno. Então acho que é isso. É claro que a estrutura ajuda muito, né? Óbvio que se a gente tivesse uma quadra melhor, a aula de educação física era melhor. Se eu tivesse uma internet bombando aqui, eu ia poder passar os vídeos, os documentários que eu quero, o que não acontece. Mas isso tudo a gente consegue de alguma forma dar um jeito. Mas faltando gente, a gente não tem como dar um jeito. Eu não vou mentir, né? Porque quando falta gente, a gente não tem aula, a gente já vai jogar um boletim. É o paraíso pra vocês. Mas tá. Mas me diz uma coisa, como a escola tenta preparar os alunos para o futuro profissional? Olha, o que a gente mais faz, eu em projeto de vida, eu faço uma redação no começo do ano que é assim, ó.
onde é que tu quer estar daqui a 10 anos. E na segunda aula é onde é que tu não quer estar. E o que tu tem que fazer para isso acontecer? Tipo assim, se tu me dissesse, a Manu me disse, eu quero ser professor de educação física. Manu, a gente ao longo do ano vai traçar os passos que ela poderá ou não fazer para chegar a ser professor de educação física. Né? Ou assim, o aluno me diz, eu penso em ser enfermeira. Tem uma aluna que quer ser enfermeira, me lembrei agora. E aí, para ser enfermeira, tu vai fazer isso, aí tu vai fazer um ensino médio assim, já existe ensino médio de técnico em enfermagem, de repente tu faz. Então, assim, essa é a forma. E a outra forma é quando vocês chegam ali no 9º ano, né? Eu faço isso de tarde, não sou professor da manhã, óbvio, mas eu busco os projetos, principalmente do menor aprendiz, e vou disponibilizando ao longo do ano onde está aberto para eles irem atrás. Isso é uma coisa. E agora eu tenho feito uma outra desde o ano passado, que é tentar forçar vocês a buscarem os institutos técnicos, os institutos federais. São escolas de alto desempenho, gratuitas e que têm toda a redondeza e que te forma para uma determinada área, né? Porque é um curso técnico, né? Então, assim, essas são as ferramentas, mas não tem muito o que fazer, porque a vida de vocês depende muito da vida dos pais de vocês. Então, o ano passado eu tive um aluno que foi muito bem na prova do IFE, mas não tinha como ninguém levar ele lá. E ele acabou não fazendo. Exatamente. Aí teve uma aluna que fez a prova, acho que foi lá aquele colégio técnico ali do centro, me esqueci o nome agora, Parobé, que é um que tem o técnico em edificações. O guri dizia que gostava de engenharia, então já é um caminho, né? Mesma coisa, passou na prova, mas não tinha ninguém para levar e buscar, acabou fazendo um ensino médio numa escola perto. Então, são coisas que frustram a gente, mas as ferramentas são essas. É fazer com que vocês vão enxergando aonde estão os caminhos. Sim, eu tenho o sonho, né, de fazer uma faculdade, né, mas é meio fora da realidade. Mas assim, não é algo que eu ore que seja impossível, sabe? Eu vejo que eu tenho chance de conseguir e eu vou me esforçar ao máximo pra tentar. Mas se não der, pelo menos eu vou ter a satisfação de pensar, nossa, eu dei o meu melhor pra conseguir. É isso mesmo. E outra, vocês têm que sempre ter um plano B, um plano C, vocês são muito novos, né? Então tem que ter um plano B, um plano C, um plano D, porque existe um campo de possibilidades da vida da gente, né? Esses dias um aluno escreveu lá no que eu quero ser, que era astronauta. Né? Eu tenho umas coisas muito massas nesse trabalho, que assim, eu quero ser astronauta. Aí eu tive que explicar que não tem astronauta no Brasil e que é muito difícil ele ir para a NASA, não leva ninguém para fora, ninguém vira astronauta se não for norte-americano, se não for mais. Então assim, só que claro, ao mesmo tempo isso é uma forma de ceifar o sonho, né? Eu não gosto muito de fazer isso diretamente, mas eu já explico, né? E os guris, então, 90% querem ser jogador de futebol. E é muito engraçado que eles querem ser jogador de futebol e já tem até a posição que eles querem, né? Eu nunca me esqueço, teve um menino que escreveu assim, eu quero ser ponta direita do Barcelona. E a gente dá uma risada. Tipo assim, ele escolheu a posição, o time e tal, e era uma criança. Só que isso tem a ver com o sonho, né? O sonho do futebol é um sonho da vida fácil. E isso é uma coisa que daí eu derrubo. Daí eu já vou pra cima de olha, não tem como ser jogador. Para ser jogador, tu tem que ter muita estrutura por trás, é uma coisa muito difícil, até para eles já irem pensando, porque isso tem muito a ver só com a propaganda do futebol, né? E aí eu já vejo, olha, quem sabe tu gosta de basquete, de vôlei, de atletismo, de outras coisas, porque se tu gosta do esporte, aí tu já vê que não é bem aquilo. É só o futebol e é principalmente pela questão financeira, né? O cara quer ser o Neymar, quer ser o Ronaldinho. Ele também não quer ser o jogador lá, merreca, que fica no banco e que também ganha uma fortuna. Então tem que entender isso, né? Sim. Qual é a sua opinião sobre o uso de celular na sala de aula? Eu sou completamente contra o uso, né? E assim, ontem ainda falei para um pai sobre isso, a nossa escola mudou completamente com a proibição do celular, em várias situações. Uma das coisas que mais me incomodava era não poder dar conteúdo, porque os alunos iam para o celular e o conteúdo estava ali, né? Só que aí tu olha assim, hoje, o país número 1 em educação no mundo é a Finlândia.
a Finlândia tirou de sala de aula todos os eletrônicos. Não só tirou, como agora está batendo na tecla de ler e escrever de novo, manualmente, porque isso desenvolve capacidades no cérebro que a gente está perdendo. Né? E eu sou muito, bom, vocês sabem que na sala de aula eu não dou mole, né? Então assim, eu entro no 6º ano e começo a digitar e só paro de digitar a hora que eles estão sem respirar. Então assim, por quê? Porque eu acho que tem que ter esse esforço, porque senão o aluno começa a boiar. E é isso que tem acontecido. Eu tenho visto alunos saírem do 9º ano sem saber ler e escrever. E isso é verdade, vocês sabem disso. Sai do 9º ano lendo e escrevendo como uma criança de 7 anos, 8 anos. Como é que uma criança dessas vai chegar ali no ensino médio e pode até sair do ensino médio? E aí o que vai acontecer? Vai sobrar para ti as piores vagas de trabalho, as vagas de trabalho manual. Infelizmente, essa é a realidade. Então, eu acho que a saída do celular da sala de aula foi uma coisa espetacular. Fiquei muito feliz e a gente tem uma campanha enorme aqui, vocês sabem, mais do que ninguém vocês sabem, que o uso do celular aqui não é permitido. Sim. Né? Sem falar no que gerava, gurias, de treta entre vocês. Porque esses grupos da sala de aula é um horror. E outra, foto dessa, foto daquela, foto do outro. Nossa, a quantidade de tempo que a gente perdia tendo que minimizar conflitos. Aí vinha o pai ou a mãe, olha a foto, olha o que falaram do fulano. Então assim, o celular não chegou para ajudar. Ele não chegou. Se ele tivesse chegado para ajudar, ele tinha permanecido. Sim, eu acho que o celular, eu gosto muito de usar o celular para várias coisas, né? Mas eu acredito no que você disse e eu consigo ver, porque eu também tenho essa educação, né, com o celular, que tá, eu posso usar o celular para pesquisar, para me aprofundar, mas assim, eu preciso saber, eu preciso aprender o conteúdo. Exato. Entendeu? Então eu acho que a culpa não é tipo do celular, é da educação. Exatamente. É do autocontrole. E é isso que pega. Por isso que proibiram. É a autoeducação. Vocês não têm noção do que os pequenos faziam. Pequenos, quando eu digo 3º, 4º ano. Né? Porque assim, vocês são 8º, 9º ano aqui, então vocês têm outra cabeça. E mesmo assim é difícil. Os pequenos eram uma coisa surreal, assim. E realmente o pai dava lá o celular na mão dele e ele fazia. O que um aluno precisa fazer para se destacar de forma positiva? Olha, amor, eu não tenho muito essa coisa de assim, o aluno, ele é... Claro que eu tenho empatia pelos alunos, é uma coisa diferente. É óbvio que um aluno que estuda, que te ajuda na sala, que está interessado, ele é... Mas tem alunos que não são os grandes estudiosos na minha sala e que eu também acho que se destacam positivamente. Eu acho que a primeira coisa que tem que ter é respeito pelos colegas, né? Respeito. E o teu aprendizado, ele vai vir a partir disso. Então, se eu respeito a aula, respeito o prof, respeito o colega do lado e tal, se eu tiver um desempenho mediano, talvez eu tenha só que estudar mais naquela disciplina, né? Mas não quer dizer que ele não é positivo. Eu tenho vários alunos que não têm notas muito satisfatórias e que eu vejo eles positivamente na sala. Porque se esforçam, normalmente é o aluno que tem dificuldade na minha matéria, né? Eu vejo que se ele está esforçado, eu sempre digo para eles, olha, 99% da aula é o teu esforço. Se eu vejo que o teu esforço está indo, isso aí tá muito bom. E aí já é positivo para ele, né? Com certeza. Como você enxerga a relação entre alunos e professores hoje em dia? O que eu vou te dizer? Ontem, olha só, minha mãe tem 90 anos. Ontem a gente saiu de carro, depois do otorrino dela, e aí eu tô passando de carro aqui na Farrapos e olho pra calçada, tinha 3 ex-alunos daqui que estão no ensino médio, eles vieram, bateram no carro, me abanaram, e eu cresci vendo isso. A mãe andava na rua, a gente andava na rua e era Sora e tal. Então assim, eu não acho que a relação seja ruim, bem pelo contrário. Eu acho que a relação aqui dentro da escola é muito boa mesmo. Eu gosto dos alunos, gosto de estar com os alunos, eu adoro estar com os alunos, não só na sala, mas aqui.
E agora, claro, tu vê situações que nem a escola de Novo Hamburgo, lá, uma das maiores escolas do estado, que hoje virou um ringue de guerra, né, entre professores, alunos e alunos entre alunos. Então isso é muito triste. Então eu acho que a relação depende muito de como as pessoas querem que a coisa aconteça. Não adianta a gente forçar vocês se vocês querem uma outra relação difícil, né? E da mesma forma vocês, né? Eu vejo que tem muitos alunos, vocês sabem disso, que entram aqui na escola e acabam saindo porque eles vêm de escolas onde a relação é diferente. E aí chegam aqui e querem outra relação e não, mas aqui é uma escola, né, onde os alunos estão aqui para estudar, onde os alunos vêm, os pais trazem os alunos de um lugar distante para cá para estudar. Então, quer dizer, é uma escola onde tem gente querendo estudar. Sim. Bom, eu estudei em muitas escolas, eu viajei bastante já, morei em vários lugares e desde o Nordeste até São Paulo, Ai, que legal. Até aqui o Sul, já estudei lá. E no Nordeste eu não tinha muitos... No Nordeste eu era do ensino bem fundamentalzinho, tipo, acho que era o quê? Segundo ano, por ali. E eu tinha uma professora. E essa professora, cara, eu guardo ela até hoje no meu coração, porque foi ela que, assim, olha, ela me pegou, puxou minhas orelhas, fez estudar. E hoje eu sou muito dedicada aos estudos e, graças a Deus, sou muito boa nos estudos. Eu acredito seja porque ela me deu um bom exemplo, né? Ela me mostrou como que era estudar. E tem certos lugares onde eu consigo guardar alguns professores dentro do meu coração que eu nunca vou esquecer. Tipo, aqui no Souza Lobo já tem alguns. Que legal. Essa imagem aí que tu falou é uma coisa que em algum momento eu achei que tinha se perdido. Mas nos últimos tempos eu tenho visto que não. Isso não se perdeu. Talvez tenha diminuído, mas não se perdeu. Mesmo que o cara ache lá que ele quer ser o jogador e tal, ele ainda tem lá, ou o astronauta, ele ainda vai ter aquela professora lá da escola que deu força pra ele pensar. Pra ele, Foi esses dias até, acho que foi ontem, né? Eu tava conversando com a Monique, o Marco é brabo, né? Mas dá uma Mas hoje a gente consegue perceber que a nossa sala ela é até meio desorganizada e na época do Marco a gente era bem regradinho. Exatamente. E essa regra que ele impõe, muitas vezes ela é uma regra que é muito mais difícil para ele fazer isso do que para vocês. E aí, claro, só lá na frente, como eu disse desde o início. Tem coisas que vocês só vão entender lá na frente. Mas faz parte do nosso trabalho a gente saber disso, né? Eu já tive aluno que saiu daqui da escola furioso comigo. Assim. Terminou o 9º ano, não quis nem falar comigo. E não deu um ano e voltou aqui para falar comigo. Para dizer, olha, eu não... Porque eu sei que tem a ver com a maturidade, tem a ver com o tempo de vida, né? Existe algum projeto novo ou mudança planejada para a escola? Olha, amor, isso aqui é um projeto novo, um projeto lindo que o Thiago está alavancando com vocês, é óbvio, nada se faz na escola sem vocês. Então a gente tem várias ideias, mas de novo digo, nosso maior problema é falta de humanos, de gente para poder fazer mais coisas, né? Eu penso que quando a gente vê aqueles filmes que tem um monte de gente, uma escola e tal, um monte, para vocês terem uma ideia, eu vou dar um número para vocês. Os institutos federais, esse que eu quero que vocês sigam atrás, eles têm mais ou menos de 40% a 60% de funcionários em relação ao corpo de professores. Então, assim, sei lá, se tem 10 professores, tem que ter 5 funcionários. Pensa, aqui a gente tem 30 e tantos professores e tem 3 funcionários. Então, funcionários são pessoas que fazem a escola, que dão esse suporte, né? E mesmo professores a mais, né? Isso sempre faz bem. Tem um professor ali que alguém vai faltar e ele vai entrar na tua aula, vai dar uma coisa... Apesar de eu saber que vocês adoram. Sabe que na escola que eu estudava, a quarta-feira a gente tinha um período a menos. E ele era para respirar. E depois que eu fiquei adulto, eu descobri. A gente tinha todos os períodos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E na quarta, a gente não tinha o último. E os alunos podiam ficar na escola, assim, zanzando, que eu sei que é isso que é o legal. E aquilo era super importante, sabe? Isso é uma coisa importante.
Sim, a gente agradece por essa oportunidade, né? E como você falou, eu acho que tem que ter mais pessoas, mas pra acrescentar. Exato. Não pra ficar incomodando. Não. Pessoas para acrescentar, né? Se tu pensa agora, a gente tá com a cozinha aqui, sempre são 3 e agora ela tá sozinha. Pensa na trabalheira que é fazer o rango para todos vocês. Servir, manhã e tarde, servir, lavar a louça e tal. E agora tu quer ver? Vai chegar no fim do ano e vai vir mais 2. É sempre assim. E aí isso é um diferencial. E ela adora fazer, ela cuida de vocês com muito carinho. A gente percebe, o rango É. é sempre uma delícia. E é um esforço. Hoje ela tava bem triste, porque não tinha conseguido cortar a moranga. Eu disse, Isabel, deixa assim. Eles entendem. Olha que loucura, né? Mas é isso. Então, é isso? Não. Tem mais coisa? Tem. O que você diria para um aluno que está desmotivado com os estudos? Olha, eu diria pra ele assim, ó, pensa no que tu quer fazer na vida. O que é o teu sonho? Pra chegar lá, tu vai ter que passar por isso. Não tem pra onde voltar. Não tem como tu pular essa etapa. É isso que eu diria. Ele tem que pensar que pra chegar em algum lugar, tem que passar por alguns desafios, né? E esse aqui talvez seja um dos maiores, né? Vai. Sim, a 14. Qual conselho você daria para os alunos que querem ter sucesso no futuro? Estudar, filha. Só isso. Estudar muito, muito, muito que as coisas vão acontecer. Talvez não exatamente como tu quer, mas sem estudar é que não vão acontecer. Amanda. Espera um pouquinho. Qual foi sua motivação para escrever um livro? A minha motivação foi uma coisa meio ruim. Eu trabalhei numa biblioteca, numa escola, que tinha uma biblioteca antiga como a nossa, grande, e essa biblioteca foi vendida para virar papel. Tinha livros, tinha a coleção inteira do Machado de Assis, e aquilo para mim foi uma barbárie, assim, uma coisa sem tamanho, e aí a minha motivação foi isso. E aí quando eu cheguei aqui, eu vi uma escola de 112 anos, uma história fantástica, um cara que tinha sido professor, a diretora daqui por 20 anos é o nome de uma escola aqui próxima, que é a Branca Diva. Então, toda uma conexão me fez pensar na biblioteca, sabe? E aí eu resolvi escrever sobre a escola, porque o livro trata dos alunos, né? Dos alunos da escola. Com certeza, é uma pena, né? Tipo, ver algo que tem relíquias, basicamente. Relíquias, tinha relíquias lá. Isso, virar papel. Virou peso de papel. Virou nada, basicamente. Mas tá, dando, né, o início do fim do nosso Alcapode, né? A gente queria perguntar as últimas 2 coisinhas. Tá. A primeira é qual conselho, uma frase assim, tipo, que você deixaria pra ficar marcada na nossa vida, assim. Tem uma frase de um filme que eu colocava no quadro, um filme maravilhoso, que é um desenho animado sobre a história do Brasil, que eu não vou me recordar agora. Eu colocava ela no quadro no início de todo o ano, para todos os alunos, e eu deixava ela no quadro por um bom tempo, né? Ela quer dizer mais ou menos assim, né? Eu não vou lembrar da frase, mas ela quer dizer mais ou menos assim. Para eu poder chegar em algum lugar, eu tenho que olhar para trás. Eu tenho que olhar para o passado. Conhecer meu passado e o do mundo onde eu vivo, para entender o que eu quero ser no futuro. Manter a humildade. É impossível eu chegar em algum lugar sem conhecer a minha raiz, a minha memória, a minha história, né? Vocês estão aqui hoje, né, numa escola que tem 112 anos. Imagina a quantidade de gente que passou por aqui, de coisas que aconteceram aqui. E agora isso aqui que vocês estão fazendo. Isso é a história de agora. E vai ficar. Tá ficando, a gente tá escrevendo, tá fotografando, tá... Então, é isso. Eu acho que vocês têm que pensar no que tá atrás. E quando eu digo vocês também, pessoa física, né? O pai, a mãe, o avô. Quem é que fez tu chegar ali? Ninguém brota. Exatamente.
Eu acho muito importante a gente sempre lembrar da nossa caminhada, das pessoas que sempre estiveram ali e do apoio que a gente teve. Porque querendo ou não, tipo assim, é a Virgínia. Quem que era a Virgínia 10 anos atrás? Exatamente. E hoje ela é o quê? Uma milionária do Brasil, uma pessoa famosa internacionalmente, entendeu? Então, assim, a gente sempre tem que lembrar de onde a gente veio, né? Sempre manter a humildade, mas assim, a gente é uma nova fase da nossa vida. Sim. Mas aí eu queria perguntar a última coisa. Tá. Eu queria saber a situação mais engraçada que tu vivenciou nessa escola. Nessa escola, Aham. eu acho que eu acho que foi uma situação com um professor. Teve um professor aqui que chegou para dar aula e ele tava descontrolado. Foi depois do carnaval. A gente E aquilo foi uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. De eu ter que chamar a polícia pra tirar o professor da escola. Aquilo muito foi uma louco coisa aquele surreal. Então, assim, aquilo eu me lembro que eu cheguei em casa e eu não sabia o que dizer na minha escola. Vocês, olha, aconteceu um troço hoje. A gente chamou a polícia. Sabe, mas foi pra quê? Foi um aluno? Não. Foi o pai do aluno? Não. Isso foi quem? Foi o professor. Então, assim, A mãe começou a rir. foi uma coisa que nunca tinha acontecido e que aconteceu de uma forma bizarra. Assim. Ainda bem que terminou de uma forma engraçada, né? Poderia ter terminado de uma forma bem pior. E aí a gente não estaria contando desse jeito. Mas foi engraçado. Olha, foi no mínimo para entrar no livro, assim, no próximo livro. Assim. Sim, com certeza. Ai, a gente ficou abismada também. Sim, Eu lembro que quem que é esse professor que veio? O que tá acontecendo? Ele durou 2 semanas. É? 2 semanas ele durou, né? A época do professor mais rápido da escola. Foi, com certeza. Esse cara foi foguete. Então tá certo. Então a gente agradece, né, por você ter esse tempo pra gente conseguir gravar o nosso Alcapode. E, espero que o pessoal tenha gostado, né? Eu também, eu espero e eu quero dizer que eu fico muito, mas muito orgulhoso do Thiago e de vocês. Tá? De vocês, então, meu Deus, eu fico impressionado cada vez que eu vejo como vocês cresceram. Todas vocês eu vi crescer aqui, né? Menos tu. E ela? A Monique também E a é. Agatha? Não, a Agatha eu me lembro desde pequenininha. Não, ela Eu entrei no sexto. Sexto, mas já tá saindo, então, se a todas vocês em algum momento foram, vocês então, né, tu então, vocês foram bebê ali, e aí tu vê aquela criatura crescer igual acompanhar Criatura. de uma planta, de uma flor, né, e fico muito feliz, acho que vocês estão mais do que de parabéns, espero que isso aqui dure e Com que vocês certeza. levem. Saiam daqui e quando cheguem na primeira escola, vocês têm alguma ideia? Eu tenho. Vamos fazer isso. Porque é assim que a gente leva as coisas bacanas pra frente. Com certeza. E se a gente não tiver, a gente chega aqui na escola e vai ter umas 7 opções. Podem vir. E outra, a casa tá sempre aberta, né, gurias? O Souza Lobo tem uma referência impressionante. Quando a gente faz as festas, chega gente aqui, eu tô há poucos anos, mas os guris, que nem o Rodrigo, estão há 16 anos, vem gente aqui que eles nem lembram que existia. E isso é bacana. E vem aqui por quê? Porque tem a referência. Né? E vocês, ano que vem, quero ver vir aqui comer um lanche da Com tia. certeza. Vou vir incomodar, vão lembrar de mim, sim. E só ver lá que pode entrar. Tá bom. Tá? Obrigado, gurias. Eu E assim a gente encerra o nosso Alcapode.